Estamos de volta com esse Vida e Saúde falando aqui especificamente sobre longevidade. Você já viu aqui alguns hábitos que fazem muita diferença para você que quer ter longevidade de performance. Doutora Sarina Occhipinti com a gente, ela é endocrinologista e está explicando como é que cada um desses hábitos vai interferir, vai impactar nessa longevidade de performance. Doutora, vamos só repaginar aqui. Performance aqui não é aquela capa, só tá bem maquiada ou tá só bonita. Performance significa fazer bem feito. Isso mesmo, é funcionalidade. Performance não tem nada a ver com estética. Performance tem a ver com funcionalidade. Funcionar na melhor forma possível. Agora, então, não pode falar. Não, eu fico pensando o seguinte, existem mecanismos no nosso corpo que vão naturalmente se desgastar. Eu sei que a gente tem também, né, a regeneração a cada dia, né, através do sono, através daqueles pilares ali que você colocou pra gente. Mas, naturalmente, um coração que bateu por 80 anos vai estar um pouquinho mais desgastado. Como é que a gente vence esses obstáculos do envelhecimento? A gente não vence, a gente pode atrasar. Então, porque nós temos um ciclo de vida que precisa ser respeitado. O homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre. O que acontece é que a medicina, ela colocou, depois dessa reprodução, que o homem iria morrer, ela conseguiu colocar um prazo maior para que ele vivesse depois da capacidade reprodutiva. Então, já que a medicina prolongou essa vida, não dá para que essa vida seja sem funcionalidade. Não é só para você ficar vivo e pronto. Então, você consegue fazer com que o seu coração esteja mais apto a você fazer uma atividade física, a você manter um hábito de profissional ativo. Você vê várias pessoas aí com 70, 80 anos ainda trabalhando. Tudo isso é possível desde que você mude algumas coisas que você não fazia antes no passado. Porque já que para viver mais, tem que ser com performance. É interessante pensar nisso, né? Que a gente não precisa ter uma velhice com dor, ou uma velhice com muitas limitações, A doutora Sarina falou aqui dos 5 pilares que a gente precisa manter essa performance ativa. Mental, físico, sexual, cognitivo... Não, cognitivo já foi. Qual seria o outro? Defensivo, é a performance física, mental, sexual, defensiva... Metabólica. Agora eu que esqueci. Metabólica. E metabólica. A metabólica é uma das mais importantes. Vamos trazer aqui, para impactar o nosso telespectador, doutora, para você comentar para a gente o que seria alta performance mental, ter resiliência, emoção e manter a cognição até o fim da vida. Isso, você ter capacidade de escolher o que é melhor para si. Né? Então, para isso, você precisa ter cognição, porque você tem que ter capacidade de pensamento, você precisa ter capacidade de memória e capacidade de adaptação, que é a resiliência. Então, um ser humano, ele tem o direito de envelhecer com capacidade de escolha, autonomia. Isso é muito interessante. Já pensou você aí que faz aí sua comidinha todos os dias, ter que depender de alguém que, de repente, não vai fazer do jeito que você gosta? É melhor que você continue sendo realmente autônomo. Mas vamos trazer o outro pilar aqui agora para a gente ouvir o comentário da doutora Sarina. O próximo seria a capacidade física. Músculo esquelético precisa estar em ordem, cardiopulmonar e cardiovascular. Isso para te dar capacidade de ir e vir sem precisar de auxílio. Então, o ser humano, ele tem direito a envelhecer sem precisar de auxílio para ir e vir. Ele precisa ir no supermercado, ele tem que ter capacidade de fazer isso sozinho. Ele tem que fazer suas atividades diárias, ele tem que ter capacidade de fazer. Isso é performance. Para isso, ele tem que cuidar da sua capacidade cardiopulmonar. Então, não adianta o físico, tá bom, se o coração não tá. Sua capacidade vascular, né? Não ter um AVC, não ter um infarto, não ter um trombo, e da sua capacidade física mesmo, do seu músculo, dos seus ossos. Então, tudo isso é necessário para que ele possa ir e vir. Quando a doutora Sarina fala aqui de direito, o idoso tem o direito de envelhecer desse jeito,
é também aquele direito, assim, você tem que cultivar essa esperança. E cultivar é trabalhar para que ela se concretize. É claro que fatalidades podem acontecer, a gente pode sim se limitar por algumas dessas fatalidades, mas a gente tem que trabalhar para que isso naturalmente não seja um destino negativo, na verdade, ou limitante. Vamos trazer mais um pilar aqui, doutora Sarina? Agora a gente vai falar sobre a capacidade sexual. A questão hormonal, a questão do estímulo central e morfológica precisam estar funcionando. O que é uma reclamação muito frequente, né, doutora? Existe um preconceito da capacidade sexual. E isso é muito cultural. Nós, seres humanos, fomos feitos para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, quando nós, médicos, prolongamos essa fase pós-reprodutiva, o corpo, ele não entende isso, ele precisa manter essa intuição reprodutiva. Então, todo ser tem o direito, a mesma coisa, de viver a vida prazerosa com o seu parceiro. Então, mesmo que ele não tenha mais capacidade reprodutiva, essa vida prazerosa, ela tem que ser mantida porque ela mantém o ser humano como se ele tivesse na sua época reprodutiva. Isso é importante até hormonalmente para que outras performances funcionem. Interessante, né? Porque aí você tem um estímulo que vai ter ganhos na pele, nos funcionamentos internos aqui, que a gente nem faz ideia, mas que está sendo beneficiado por essa saúde sexual. Então, vale a pena investir também nessa área. Vamos trazer mais um pilar aqui, doutora Sarina. A capacidade metabólica também precisa de atenção. Preciso olhar da questão nutricional, energética e morfológica. Só para ler aqui para o nosso telespectador, doutora. Tá, a capacidade metabólica, gente, ela é a mais de todas aí, a que tem mais impactado nas doenças do ser humano. Por quê? Hoje, a doença mais prevalente do ser humano, a doença crônica, se chama obesidade. E a obesidade, ela vai impactar no coração, no pulmão, no cérebro. Então, a pessoa obesa, ela tem muito mais chance de ter Alzheimer, ela tem muito mais chance de ter quase todos os tipos de câncer. São mais comuns em pessoas obesas. Ela tem muito mais chance de ter diabetes. Então, a obesidade, ela tem sido considerada a pior doença da modernidade. E ela é uma doença metabólica. Por isso que de todas essas é que eu tenho me preocupado mais, porque as pessoas, elas têm muita dificuldade de enxergar a obesidade como doença, elas enxergam a obesidade como estética e por isso elas se culpam por ser obesas. Isso é um problema gravíssimo, porque ninguém é culpado de uma doença que tem, né? A pessoa não fala, eu quero ser obesa e fico. Então, a gente tem que tirar esse estigma do obeso e dar oportunidade para que ele trate a obesidade como doença. Interessante pensar, mudar o olhar, gente. Tirar um pouco a estética do foco e mudar, pensar na doença, pensar na saúde que você quer resgatar aí, tá? Quero trazer aqui mais um pilar aqui importantíssimo que você precisa de atenção, que seria o de defesa. A gente viu aí durante a Covid como nós precisamos dar atenção à imunologia, à desintoxicação e à desinflamação, doutora. Isso. E isso é obtido assim, quase que 90% por meio da alimentação. A gente se inflama por coisas que a gente põe na boca, a gente faz mal para o nosso organismo e diminui nossas imunidades porque a gente se intoxica. Então, essa defesa do organismo, ela é praticamente toda voltada com o que você põe na boca. Eu sei que toda a indústria alimentícia, ela é muito sedutora e também saborosa, mas a gente tem que trocar um prazer momentâneo por um prazer duradouro futuro, porque o futuro chegará. E especialmente aqui, vou falar agora para o nosso telespectador aqui, doutora,
que às vezes pode se enganar, né? Comprando um alimento saudável na prateleira lá do supermercado, um que vem embalado, cheio de açúcar ou cheio de gordura, cheio de sal. A gente precisa realmente focar nessa alimentação mais natural, vinda da natureza mesmo, do jeito que Deus fez, né? Isso mesmo. A gente, na verdade, o que prende o ser humano a fazer o que é bom é porque ele imagina que isso não vai ser prazeroso. E esse é o principal problema das mudanças. É por isso que eu tenho criado programas, um grupo, eu criei agora o MM, que é Mente e Metabolismo, onde atualmente eu tenho 500 pessoas, podem entrar 500 de cada vez, onde eu estou fazendo 6 meses de mudança mental com essas pessoas. Então, todos os dias elas ouvem a minha voz, eu tenho uma gravação, porque é uma mudança realmente de paradigma mesmo, de entender que ter uma vida saudável, ela não é ruim, ela pode ser prazerosa. É uma cultura, exatamente. Então, essa mudança, porque antigamente, né, eu só atendia dentro do consultório e eu via que eu não podia atender todas as pessoas que me procuravam. Então, esses programas grandes que eu tenho feito dentro de plataforma, eles têm ajudado muita gente a mudar a mente. Então, a pessoa entra lá para emagrecer, mas além de emagrecer, ela descobre. O mais importante que eu estou fazendo lá é mudar a mente das pessoas. Eu gosto muito dessa abordagem e acredito muito nela, porque ela também é real na minha vida, doutora Sarina. Tem gente que acha que você só come comida de passarinho. Não, tem muita coisa gostosa. Treinar é gostoso, sim. No começo pode dar aquele trabalhinho, mas quando a gente começa a ver os resultados, é bom. Então a gente precisa aprender a gostar daquilo que é bom, daquilo que Deus tem para nós. Agora, você comenta, doutora Sarina, sobre a performance da longevidade aplicada a essas áreas todas aqui que a gente mencionou, né? Essas 5 áreas da vida. Como a gente pode obter melhor performance nessas áreas todas? Será que eu preciso fazer medicina? Será que eu preciso fazer um curso? É só assim que eu consigo focar em tudo? Dá uma luz pra gente aqui, doutora. Esse livro aqui que eu fiz, realmente eu fiz como um propósito, né? A gente sabe que não no Brasil a gente não ganha nada escrevendo, isso aqui não lucra nada para mim, mas eu fiz como um propósito, porque ele é realmente escrito de forma assim, que uma pessoa bem simples, que não tenha muito conhecimento, ele é todo desenhado e tudo, ele é feito muito, tipo, detalhado e facílimo de ler, para que você possa, aos poucos, ir mudando a sua vida sem grandes radicalismo. Aqui não tem radicalismo nenhum. E também sem medicação. É um livro que do início ao fim eu consigo te ensinar a envelhecer. Tem um capítulo lá sobre emagrecimento que ele é praticamente a cópia do que eu faço dentro dos programas lá do MM. Tá tudo aqui. Então eu falo assim, doutor, eu não quero fazer o programa MM. Não precisa. Tá tudo aqui bonitinho. É só você seguir, fazer. Então, isso aqui é uma forma de obter. Lá no YouTube também eu falo que lá também é o meu propósito, porque eu ensino tudo ali, o que eu ensino dentro dos meus consultórios. Então, eu já tive gente que emagreceu 55 quilos sem nunca ter conversado comigo, só de me seguir no YouTube. Olha que legal. Eu fiz uma entrevista com essa menina, ela mora em Londres, é uma manicure de Londres, e ela conseguiu emagrecer. E tem gente que emagrece 20, 30 quilos só de fazer o que é certo. Então, eu não detenho esse conhecimento para mim. Eu tenho feito o máximo para que mais pessoas pudessem entender que não, se alguém está te vendendo algo que vai te colocar estressado, cansado, você vai comer só coisas ruins, pode saber que está errado. Existe uma forma prazerosa de você ter boa saúde e envelhecer. Fiz 54 anos ontem e estou conseguindo envelhecer de uma forma saudável. Existe uma forma prazerosa e ela não é difícil. Pode acreditar em mim. Que legal a gente ouvir esses testemunhos, né? Ela está cumprindo o propósito de vida dela, não só profissional, gente, mas ajudando gente a conquistar saúde de verdade. É a saúde sustentável que eu gosto de dizer, doutora Sarina, que não é uma dieta, né? É um ponto de partida. Daqui para frente eu vou fazer assim. Você indica pra gente um ponto de partida de onde a gente pode começar a fazer as mudanças para longevencer, doutora? Indico. Vamos lá.
Primeira coisa que você tem que entender que amor não é sentimento, amor é ato. Ninguém consegue dar o ponto de partida sem ter auto-amor. Então, o auto-amor, ele não é um sentimento. Então, esquece sua mente. Começa a cuidar de você e o amor virá. E eu vou dar um exemplo. Você compra um cachorro e você não ama esse cachorro. E ele não faz nada, ele não te dá conselhos, ele não paga suas contas. E você começa a cuidar dele. E com 2, 3 meses você fala para as pessoas, eu criei amor por ele. E é isso que eu quero que você faça consigo. O auto-amor, ele é criado, não é um produto mental. É um produto de autocuidado, igual você faria com o seu cachorro. Então, você vai pegar você mesmo e vai começar a cuidar de você, mesmo que você não queira. Eu brinco. Você não consegue levantar a mão sem querer? Então, você vai fazer coisas sem querer. E o cuidado, ele vai se transformar em auto-amor. Confia em mim, que é 100% chance de dar certo. Eu brinco que, se não der certo, pode me avisar nas redes sociais que eu mudo meu nome para Katrina. Olha, muito bom conversar com a doutora Sarina, sempre por aqui. Você pode acompanhar mais do conteúdo dela lá no Instagram. Vai lá, ela posta vídeos todos os dias, mais de um vídeo eu acho. Não só videozinho pronto, produzido ali não. Ela mostra a rotina dela para mostrar para você que você também tá suando aí a camisa do seu lado aí. Ela sua a camisa do lado de lá. E com muito bom humor, com muita verdade ali. Vai lá, @DRA.Sarina, @DRA.Sarina no Instagram. E você viu no YouTube também, né? Mesma coisa, DRA.Sarina no YouTube. E você vai ter acesso aí a mais conteúdo de saúde com ela. Muito obrigada, doutora. Parabéns, tá atrasado e você tá muito linda. Obrigada, Teru. E refletindo saúde, isso que é mais importante. Estou à disposição sempre que você quiser, minha linda. Um abraço, doutora. Brigadão. Um abração. Bora para o intervalo? Precisamos. Olha só, a gente vai receber aqui o Dr. César falando um pouquinho sobre o transtorno bipolar. Precisamos entender esse problema. Ainda hoje você acompanha aqui as notícias de saúde com Sara Rabiti e a receita tá por conta dessa salada de batata com molho especial. Gente, tá demais. Receita super simples, mas você vai se surpreender. É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.